Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Roberto, dirige a igreja ali Coab Juscelino, a DSM Coab Juscelino, ali em Guaianazes. O meu pastor regional é o pastor Donizete, a missionária Luciana. Eu queria desde já agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Derode Andrade, a pastora Ana Suzy, pela oportunidade e pelo privilégio de estar aqui nesta noite falando da palavra do Senhor. E agradecer também ao meu pastor Donizete, pastor regional, e a missionária Luciana, por essa oportunidade também que eles me deu. Deus abençoe a vida deles. Eu queria externar a palavra aqui que se encontra em Marcos, no seu capítulo 5, a partir do versículo 24. Eu vou ler aqui aos irmãos. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do teu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Meus irmãos, aqui conta a história de uma mulher que vivia isolada, como se fosse um arraial, isolada da sociedade. Ela não tinha uma pessoa próxima, uma pessoa íntima, para poder conversar. E ela é isolada porque ela tinha esse fluxo de sangue. E naquela época eles separavam as mulheres quando entravam naquele período do fluxo, e elas iam para esse arraial. E essa mulher, por ter essa enfermidade por muito e muito tempo, ela era separada e ela não podia ter um relacionamento com ninguém, não poderia ter um namorado ou alguém que poderia de alguma forma ajudar ela, Ela não poderia visitar os seus parentes, porque ela tinha que ficar praticamente afastada da sociedade, porque naquela época era uma lei. E ela tinha esse problema por muito tempo. Ela tentou de todas as formas, tanto é que fala aqui no seu versículo 26, que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, e antes indo a pior. Então ela tentou de várias formas, com as mãos humanas, para tentar a cura, só que ela não conseguiu. E ela se sentiu tão limitada que ela não sabia mais o que fazer. Mas naquele momento que aquelas mulheres, para se encontrar com ela, lá naquele período do fluxo da mulher, então ela se encontrava com essas mulheres, e essas mulheres falavam desse Jesus, que fazia curas, sinais e maravilhas, Então ela ouviu esse Jesus, ela começou a ouvir, e essa fé entrou dentro do coração dela. O que quer dizer isso, irmãos? Nós temos muitos projetos, Às vezes a gente tem sonhos
E às vezes esses sonhos ficam estagnados porque somos limitados, não conseguimos dar o próximo passo, né? Às vezes é por falta de motivação, mas Deus fala nesta noite que os seus sonhos ainda não se perderam. Por mais que o ano ainda não terminou, falta um dia ainda, e os seus sonhos não se perderam. E Deus, Ele renova a cada dia os seus sonhos. O sonho dessa mulher era ser curada. Tanto é que ela tentou de todas as formas com os médicos, mas depois que ela ouviu falar de Jesus, ela pensou: se eu for até Jesus, eu serei curado. Então ela começou a projetar isso na cabeça dela, de como que ela poderia ser curada. E aí, desta forma, ela começou a praticamente elaborar, se planejar como ela chegaria até os pés do Senhor. Irmãos, às vezes o que falta para a gente é estar aos pés do Senhor, né? É estar orando, buscando, se consagrando na presença do Senhor. Porque às vezes a gente não tem solução para alguns problemas da nossa vida, mas a partir do momento que a gente se ajoelha e ora, busca o Senhor imediatamente Ele manda a resposta, porque Deus, Ele é maravilhoso, e o Senhor Jesus estava passando naquele momento, e Ele queria curar, Ele tinha o prazer de curar as pessoas, e ela ouviu falar dele. Tanto é que aqui no versículo 28, né, quando as mulheres iam até o arraial e falavam assim, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Então ela pensava dessa forma, que ela poderia ser sarada, ela tinha fé. A fé ela já estava praticamente enraizada no coração dela, ela só precisava de uma atitude para chegar até Jesus. Irmãos, em 2 Crônicas, no seu capítulo, se eu não me engano, capítulo 20, versículo 12, né, que está escrito dessa forma aqui: por isso sinto prazer nas fraquezas, 2 Coríntios 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos a ti. Josafá ele começou a orar ao Senhor, porque ele sentiu acuado, porque quando dois exércitos quiseram invadir o reino do sul, ao qual ele dominava, eram os moabitas e os amonitas, e eram exércitos grandes, e ele se sentiu fraco, porque ele não conseguiria enfrentar esses dois exércitos. E aí ele parou e falou assim: não tem uma solução para isso, eu irei me ajoelhar e clamar ao Senhor. Tanto é que quando ele começou a clamar ao Senhor, ele colocou todo o povo também na mesma sintonia, para buscar o Senhor, para que o Senhor mandasse a solução. Tanto é que o Senhor enviou um profeta para falar para ele, que ele iria dar vitória para o reino de Josafá. Tanto é que depois no versículo 15, o próprio Deus fala: não tereis que pelejar pelos esses dois exércitos que estão contra você. Tanto é que Deus colocou uma confusão entre esses dois exércitos, tanto os amonitas e os moabitas. E aí eles lutaram contra si, eles se destruíram. Então você vê que Deus colocou as mãos e falou para Josafá: você não terá que pelejar e não derramará uma gota de sangue. Então você viu, Josafá se sentiu acuado, se sentiu limitado, mas ao mesmo tempo ele falou assim: eu tenho um Deus que tudo pode e que pode mudar isso, e pode mudar isso diante do meu povo. E ele procurou Deus e Deus mandou a resposta para ele. Então, na mulher do fluxo de sangue não é diferente, né? Como Josafá teve uma atitude, a atitude dele foi o quê? Entrar em oração, porque ele sabia que ele era limitado. A mulher também, a mulher do fluxo de sangue, ela viu que ela estava limitada, que ela já tinha tentado de tudo por mãos humanas, mas aí ela ouviu falar de Jesus.
né? E tanto é que quando fala aqui no versículo 28, porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Então ela creu que ela iria sarar, mas ela teria que chegar até Jesus, e ela não poderia sair do arraial, mas ela saiu mesmo assim, porque ela falou assim, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Por mais que a multidão venha te apertar, por mais que o inimigo venha falar para você que não vai dar certo, mas o Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele pode tudo. E pode ter certeza, se a gente chegar aos pés dEle, né? Chegar aos pés dEle se humilhando, pode ter certeza que a vitória é certa. E em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, está escrito assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então essa palavra fala exatamente isso, o que aquela mulher estava vivendo, o que Josafá estava vivendo, né? Quando estamos fracos, aí que estamos fortes, porque temos um Deus vivo que luta e peleja por nós. Por isso devemos sempre procurar o nosso Senhor Jesus, estar aos pés dele, buscando, porque ele é a resposta para os nossos problemas. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Meus irmãos, queria agradecer a todos vocês, e em especial a vida do meu pastor Deró de Andrade, pastora Ana Suzy, o pastor regional, pastor Donizete, missionária Luciana, e a toda a equipe da TV ADSM que nos acolheu aqui, e pelo privilégio de estar aqui nesta noite trazendo a palavra do Senhor. Eu queria os convidar, né, para visitar a igreja ali, ADSM Coab Juscelino, que fica na rua Inácio Monteiro, no número 5440. Quem sentir vontade, sentir no coração, as pessoas que estão ali ao redor, né, os irmãos, que possam fazer uma visita lá na igreja. Eu creio que Deus tem uma palavra para vocês ali naquele lugar. Tá bom? Boa noite e Deus nos abençoe.